Queridos, livro de Provérbios, capítulo 31. Você que encontrou o texto, que ouvir a palavra, diga amém. Está escrito assim: palavras do rei Lemuel. A profecia que lhe ensinou ou entregou a sua mãe. Como, filho meu, como filho do meu ventre, como filho dos meus votos ou das minhas promessas. Não des tua força às mulheres, nem os teus caminhos às que destroem os reis. Não é para os reis, ó Lemuel, não é para os reis beber vinho, nem para os príncipes bebida forte, para que eles não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o juízo de quaisquer dos aflitos. Da bebida forte, aquele que está pronto para perecer, e o vinho, aqueles de coração pesado. Deixe-o beber e esquecer sua pobreza, e não se lembre mais da sua miséria. Abra a tua boca pelos mudos, na causa de todos os que são designados à destruição. Abre a tua boca, julga retamente e pleiteia pela causa dos pobres e necessitados. E você que pode, diz amém. Tome seu assento, por favor. Olhe para cá, por favor. Empreste a sua atenção. Vou pedir aos irmãos alguns minutos de paciência, para que nós possamos juntos construir aqui um raciocínio e aplicarmos a mensagem dessa noite e sairmos daqui glorificando ao Senhor com razão. Amém? Queridos, o livro de Provérbios é um dos livros mais práticos do Antigo Testamento, pois os ensinamentos contidos nele podem ser aplicados a qualquer pessoa, em qualquer época. O que nós temos aqui, de fato, é um livro que está recheado de aconselhamentos, admoestações e ensinos, cujo o objetivo é transformar a vida daquele que os recebe e os coloca em prática. Os irmãos são sabedores e vão se lembrar que a autoria deste livro ela é dada ao sábio Salomão, filho do grande rei Davi. No livro de 1 Reis, capítulo 4 e o versículo de número 32, nós vamos ver que este Salomão escreveu cerca de 3.000 provérbios. Logo, a maioria dos provérbios escritos por Salomão não foram incluídos no texto inspirado. Outro ponto importante aqui a se ressaltar é que nem todos os provérbios que estão aqui contidos no livro da sabedoria são de autoria de Salomão. Por exemplo, este provérbio de número 31, que está aqui condicionando a sua autoria ao pragmático e excêntrico homem chamado Lemuel. Quem era Lemuel? Lemuel, ele é rei de Massá. A cidade ou reino de Massá aqui, segundo alguns estudiosos, faz referência a uma tribo árabe ao leste da Palestina. Lemuel é um rei que, dentre tantas porções sábias, tem em sua casa talvez a maior expressão de sabedoria, sendo prefigurada na forma em que a sua mãe o serve, como uma espécie de mentora, conselheira, discipuladora, orientadora, a qual, ao perceber aqui alguns perigos que ele estava correndo no que diz respeito ao seu governo, à sua vida, à sua liderança, passa então a gerir ele com inúmeros conselhos, a fim de que este homem chamado Lemuel venha a ser bem sucedido
durante a sua trajetória e não venha cair em nenhum tipo de armadilha que possa lhe prejudicar, atrapalhar ou até mesmo o destruir. O rei Lemuel não apenas recebe esta instrução de sua mãe, ele também está dando aqui, ou proporcionando, publicidade a esse ensino. Ele está dando aqui a este ensino, esta publicidade, essa celeridade, está alçando aqui a sua voz e anunciando a todos essas instruções que ele recebeu dentro de sua casa, dentro do seu lar. Logo o que nós temos aqui, queridos, do verso de número 1 ao verso de número 9 deste provérbio, são apenas palavras repetidas. Vou repetir isso aqui para os irmãos. Do verso de número 1 ao verso de número 9, o que está diante de nós são palavras repetidas. Ou seja, Lemuel está apenas reproduzindo aquilo que ele ouviu de sua mãe. Vale lembrar os irmãos que as mães aqui nesta época eram consideradas com grande veneração nos países do Oriente. Elas eram tratadas com grande respeito e grande honra. Esta mulher, a mãe de Lemuel, ela é uma mera anônima aqui no texto. A Bíblia não cita seu nome. A Bíblia apenas nos diz que esta mulher, esta mãe, era mãe de alguém muito importante. Frisa nas entrelinhas que ela era mãe de alguém que se tornou proeminente no contexto da sociedade a qual ele estava aqui proposto a gerar. É interessante notarmos, querido, que Lemuel é o nítido reflexo do alguém que cresceu e obteve um lugar de destaque, de prestígio, de poderio, de grandeza. Tudo isso regado por princípios de uma mentora, de uma conselheira, de uma discipuladora, de uma orientadora. A Bíblia não nos informa se a mãe de Lemuel nesse tempo, ela tinha ainda seu esposo ou não, se ele já tinha morrido, a gente não sabe dizer. A Bíblia não nos dá estas informações. O que nós podemos ver à luz do texto sagrado a respeito desta mulher é que ela era uma mulher de fé, sim. O que nós podemos ver à luz do texto sagrado é que ela era uma mulher de oração e que acreditava no poder de Deus e que Deus era poderoso para operar na vida dela um grande milagre. Vemos que a sabedoria de Deus está sobre a vida desta mulher. Ela era de fato uma mulher sábia. Alguns ainda acreditam que esta mulher era uma profetisa, pelo fato de no verso de número 1 deste provérbio, a Bíblia dizer: profecia que lhe ensinou ou entregou a sua mãe, se aceitarmos ela como uma profetisa. O que está aqui diante de nós é uma profetisa que não está sendo usada fora de casa para os outros, mas sim uma que está sendo usada dentro do seu lar para o seu próprio filho. Isso é lindo, porque no verso de número 2 nós vamos ver esta mulher liberando as seguintes palavras: como filho meu, como filho do meu ventre, como filho dos meus votos ou das minhas promessas. Adonias, esta expressão, filho dos meus votos aqui, faz com que alguns entendam que esta mulher era estéril. Porém, como Ana, ela vai para o altar da oração, vai clamar a Deus e fazer um voto ao Senhor. Esta mulher talvez tenha dito ao Senhor: Deus, se o Senhor me der um filho, eu o entregarei para ti, vai pertencer ao Senhor, ele será totalmente teu. Nós acreditamos nisso, porque quando este menino nasce, o nome que ela dá é exatamente este: Lemuel. Lemuel é um nome hebraico que significa dedicado a Deus ou pertencente ao Senhor. Era como se ela estivesse dizendo: Deus,
o Senhor me deu este menino, e hoje eu cumpro o voto que eu fiz contigo. Eu devolvo ele para o Senhor. Ele é teu, é dedicado a ti, vai pertencer somente ao Senhor. Ele será um instrumento poderoso em tuas mãos, ó Altíssimo. Logo, quando Lemuel cresce, ele precisa entender: eu sou resultado de um voto, eu sou um milagre de Deus. Não era nem para eu ter nascido, nasci debaixo de um propósito. E que propósito é este, Lemuel? Viver inteiramente e exclusivamente para o Senhor. Sabe quem é Lemuel? Alguém que foi gerado no altar da oração, entregue no altar, para viver a sua vida no altar diante de Deus. Aldir, onde você quer chegar? Aqui, quem te gerou, talvez pode não ter nome, pode não ter expressão na sociedade, mas de uma coisa eu tenho certeza: quem te gerou não te gerou para prostituição, quem te gerou não te gerou para as drogas, quem te gerou não te gerou para o fracasso, para a falência. Quem te gerou para o altar. Quem te gerou para servir a Deus. Quem te gerou com propósito, é do Senhor. Tem alguém que está entendendo isso aqui? Você nasceu para viver para Ele. Glória. Eu gostei disso aqui porque o tempo passa, Lemuel cresce, e ele assume o reinado dessa província chamada Massá. É lindo isso aqui, porque o texto está nos apresentando o seguinte: ventres anônimos, ventres o quê? Podem gerar grandes destaques. Uau. Essa mulher é uma mera anônima no texto, mas isso não impediu que aquele a quem ela gerou se tornasse grande no contexto da sociedade a qual ele estava inserido. Eu vim com uma palavra do céu hoje para você. Eu falei para Adonias, hoje o dia foi complicado, foi muito corrido, mas quando eu cheguei em casa, o Senhor disse: a palavra é essa, a mensagem é essa, é isso que você vai falar para eles. O que Deus está dizendo para nós? Não importa quem te gerou, de onde você saiu, se Deus projetou para você coisas grandes, você vai chegar, quer o diabo ou não, acredite as pessoas ou não, invista em você ou não, você vai chegar. Deixa eu ver quem vai, deixa eu ver quem vai, deixa eu ver quem crê nisso aqui. Glória. Lemuel está reinando, e sabe como é que é coração de mãe, né? A mãe de Lemuel está preocupada com ele, porque enquanto ele está no exercício da sua liderança, do seu reinado, trabalhando, ela começa a ter algumas preocupações com relação ao futuro do seu filho. Ela percebe que Lemuel está correndo alguns riscos frente às seduções do mundo, e está correndo o grande perigo de negociar valores que são inegociáveis para quem pertence a Deus. Essa preocupação é o que vai fazer com que ela venha compartilhar esses conselhos ao seu filho, pois tudo que uma mãe quer é ver o seu filho sendo bem sucedido na sua trajetória de vida, e ela vai intervir na hora certa. Ela não vem com conselho depois que deu errado, ela vem com conselho antes, para que não dê. Ela está blindando ele, ela está protegendo ele com esses conselhos. Essa mulher nos ensina aqui algo extraordinário. O que é, Aldoir? Não basta gerar, é necessário cuidar. Não basta gerar, é necessário instruir.
Não basta gerar, é necessário discipular. Não basta gerar, é necessário projetar. Tem gente que o máximo que consegue fazer é gerar, mas não consegue instruir, não sabe ensinar, não discipula, não projeta. Mas eu vim dizer uma coisa para você: Deus sempre vai colocar alguém no teu caminho para te instruir, para te disciplinar, discipular, projetar. Tem alguém que está entendendo isso aqui essa noite? Quando eu olhei para esse texto, eu aprendi, pastor Eliseu, que para cada Lemuel, destaque, rei, sempre vai ter um anônimo por trás, que o está sustentando com conselhos, com ensinos, com instruções, com intercessão. A pergunta que eu faço é: quem você ouve? Para quem você empresta o ouvido? Quem são os teus mentores? Quem são os teus orientadores? Oh meu Deus, o sucesso de Lemuel em seu reinado, em sua liderança, está dependendo muito da sua humildade para sentar e ouvir conselhos da sua mãe, desta anônima. O que vai sustentar Lemuel no trono, Adonias, como um vencedor, como um rei honrado, não é o seu dinheiro, não é a sua influência, não são os seus talentos, suas habilidades, é a instrução, é a palavra, é a correção. Quem está entendendo isso aqui, gente? Quem não para ouvir, quem não senta mais para ouvir, está fadado ao fracasso, está fadado à queda, está fadado ao escândalo, está fadado ao erro. Mas eu louvo a Deus pela tua vida. Você ainda senta para ouvir, você ainda senta para escutar um anônimo, você ainda senta para aprender com alguém. Oh meu Deus, eu estou sentindo a graça dele aqui. Quem está sentindo essa presença? Tem gente que depois que cresceu, conquistou trono, coroa, cetro, nome, fama, status, não senta para ouvir mais ninguém. Ninguém presta, ninguém serve. Já percebeu? Se acha autossuficiente, autossustentável, mas está na hora de aprender com o rei Lemuel. Aprendeu o que, Aldoir? Lemuel é rei, tem trono, tem cetro, tem autoridade, tem liderado, tem povo, tem estado, mas não deixou de ser filho. Oh, de Calamaia. E se ele ainda é filho, ele ainda se assenta para ouvir, ele ainda se assenta para aprender, para ser mentoreado por aquela que o gerou. Você nunca vai estar tão grande ao ponto de não caber numa cadeira para ouvir alguém, para aprender com alguém, para ouvir sua mãe. Você pode bater no peito e dizer: eu ainda sou filho, e como filho eu tenho humildade para sentar, para ouvir, para aprender, para receber conselho. Glória. Porque tem gente que vira rei e esquece que ainda é filho. Diz alguma coisa aí, vai. Os conselhos que a mãe de Lemuel está dando a ele aqui são relacionados ao seu caráter e também à sua responsabilidade como rei, como líder. Perceba só, se os irmãos fizerem uma leitura cuidadosa do texto, os irmãos vão perceber que do verso 3, qual verso? 3, do versículo 3 ao versículo 5, os conselhos que ela dá a Lemuel são conselhos voltados para o seu caráter, para a sua conduta, para a sua vida. Ou seja, a preocupação dela para com Lemuel aqui, primeiramente é que Lemuel venha a ser alguém de caráter, irrepreensível, exemplar. É ela dizendo: Lemuel, você como rei, como um homem de destaque, precisa servir de referência para todo o povo. Você tem que ser exemplo para a sua geração. Só que do verso 6 ao verso 9, os conselhos são voltados para a sua responsabilidade como rei, sua tarefa, sua missão, seu trabalho. A preocupação é que ele desenvolva bem
seu chamado, seu ministério, sua vocação, seu reinado. Ou seja, o que ela está deixando muito claro para Lemuel é: execute com excelência aquilo que foi colocado na sua mão. Não seja negligente com relação às suas responsabilidades. É ela dizendo: filho, se preocupe primeiro em ser, depois em fazer. Eita, eu vou de novo. É ela dizendo a ele: Lemuel, não ouse fazer, executar, realizar, sem ser o que você precisa ser. Porque mais importante do que o que eu faço, mais importante do que a posição que eu ocupo, do que o status que eu detenho, é o que eu sou diante de Deus. Vivemos dias que muitos andam por aí fazendo muita coisa, mas não estão sendo nada daquilo que deveriam ser. Prega demais, vive de menos. Canta muito, vive nada. Quem está entendendo isso aqui? Estão fazendo, mas estão deixando de ser. Caráter vem na frente de talento. Caráter vem na frente. Alguém está entendendo isso aqui? E pode glorificar a Deus. É ela dizendo: Lemuel, não adianta ter trono se não tem caráter. Não adianta ter cetro se não tem caráter. Não adianta ter coroa na cabeça se não tiver caráter. Não adianta ter título, ser afamado, conhecido, se não tiver caráter. Não fale nada. Oh Deus. O que Lemuel precisa entender é que estar no trono é bom, sim ou não? Sim ou não? Mas privilégios impõem responsabilidades. E responsabilidades exigem de nós renúncias. Porém, escute isso, grave no seu coração, não esqueça nunca mais: toda renúncia será recompensada com o sucesso. Eu nunca vi alguém que renunciou fracassar. Eu nunca vi alguém que renunciou para servir a Deus e saiu perdendo. Vivemos um tempo, irmãos, onde muitos querem obter sucesso sem que seja necessário renunciar muitas coisas. Querem honrarias sem humildade, querem posições e status sem responsabilidade, querem aplausos, mas não querem cicatrizes e lágrimas, desejam glória e reconhecimento sem sofrimento. E a mãe de Lemuel está dizendo a ele: filho, para você ser bem sucedido nessa caminhada, vai ser necessário muita renúncia. Aldoir, mas renunciar não é fácil, eu sei. Aldoir, abrir mão de certas coisas é complicado, eu sei. Aldoir, às vezes dói, machuca, arranca lágrimas de nós, eu sei. Aldoir, renunciar às vezes nos traz ou nos coloca num tempo de um certo isolamento. A gente é visto como antiquado, quadrado, estranho, esquisito, eu sei. Eu sei de tudo isso. Mas é que você não é qualquer um. Você foi gerado para um propósito. Você foi gerado para servir a Deus. Que quem serve a Ele, seu padrão é diferente. Deus exige coisas da gente, irmão, que parece que não exige de outras pessoas. Você já percebeu? Parece que Deus chega para nós e diz assim: para você é assim, com você é desse jeito. Parece que alguns pulam para lá, não dá em nada. Você pensa em passar para cá, Deus diz: não vai, hein? Você é diferente, você é diferente, você é diferente. Renúncia! Escute o que eu estou dizendo para você essa noite. Vai valer a pena. Eu sei que não é fácil, mas vai valer a pena. Vai valer a pena renunciar aqui. Vai valer a pena abrir mão de certas coisas aqui. Vai valer a pena. Quem acredita nisso? O primeiro conselho que a mãe de Lemuel está dando a ele é relacionado, é a respeito dos perigos de se viver uma vida em função de seus desejos e prazeres. Olha o que ela vai dizer: não dê a sua força às mulheres, nem seus caminhos às que destroem os reis.
Eu fiquei pensando sobre isso aqui. Este conselho aqui é concernente às mulheres de costume frouxos. Era natural que Lemuel, como rei, chamasse a atenção de muitas mulheres, atraísse o desejo de muitas delas, algumas por ambições secretas, outras por mero prazer. Verdade é que esse poder, essa riqueza, o prestígio, a fama de um rei atrai relacionamentos ambiciosos. É interessante isso aqui, porque o conselho que ela está dando para Lemuel é: Lemuel, cuidado, porque a tua posição pode atrair pessoas para o teu caminho que Deus não quer com você. Existem certos relacionamentos, Lemuel, que Deus não quer. Não é para você, você é diferente. Ela dizendo: Lemuel, não mergulhe de cabeça na prostituição, porque quem ali mergulha acaba afogado. Lemuel, abra mão dos prazeres, dos desejos da sua carne, é a fim de que você sirva ao teu Deus com excelência. Em outras palavras, ela está dizendo: não perca a presença por um momento de prazer. Não perca a comunhão com Deus por um momento de prazer. Não entre de cabeça em relacionamentos que Deus não aprovou. Oh, tem alguém ouvindo isso aqui essa noite? Tem relacionamentos que não vem de Deus, irmão. São laços do adversário para te arrancar do propósito, para te tirar do padrão, para te afastar da presença. Mas Deus está cortando esse laço hoje. Escute isso. Ela dizendo a Lemuel: Lemuel, não entre de cabeça nessas aventuras malucas, amorosas. Você pode perder tudo por um momento de prazer. O momento passa, a consciência vem pagando a conta. Não jogue no lixo aquilo que Deus te deu. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Não coloque no lixo aquilo que Deus colocou na tua mão. Oh, Herididoromundi Calamaia. O segundo conselho que ela dá para Lemuel é a respeito dos perigos de Lemuel acabar se conformando com o sistema do mundo. Olha só, ela vai dizer: não é próprio dos reis, ó Lemuel, beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Ela está falando aqui a respeito do perigo da embriaguez. Ela está deixando claro a Lemuel que um rei precisa estar sóbrio no exercício da sua liderança, do seu reinado, para que ele não venha se esquecer da lei que ele mesmo estabeleceu e assim prejudicar as pessoas. Só que tem um problema aqui. Qual, Aldoir? O problema é que esse ato de beber vinho ou desejar bebida forte era uma prática muito usual entre os monarcas. É considerado aqui um vício de corte. Se os irmãos forem estudar, os irmãos vão perceber que estes festejos aqui, eles eram constantes e sempre acompanhados de muita bebedeira. Seus banquetes eram regados de muito vinho. Os reis terminavam esses banquetes completamente embriagados. E esse era o problema, porque depois de embriagados eles cometiam falhas terríveis, prejudicando muita gente. Lemuel estava aqui subjugado a esta pressão. Afinal de contas, todos os reis fazem isso, você tem que fazer também. É normal, se você é um rei, a sua festa, o seu banquete tem que ser regado a muito vinho. Aí vem a mãe de Lemuel e diz: Lemuel, você não é todo mundo.
Se o banquete deles é para embriaguez, se o banquete deles é regado a muito vinho, e depois eles perdem a lucidez, a sobriedade e cometem coisas terríveis, você vai viver sobriamente. Teus banquetes não serão regados a vinho, você não vai ceder à pressão, você não vai se conformar com o padrão deste mundo. No teu reinado é diferente, você é diferente, teu padrão é diferente. Oh meu Deus! Terceiro conselho, eu já preparo para a gente encerrar, que a mãe de Lemuel está dando a ele é: Lemuel, seja um aliviador de dores. Deus te levantou para ser um matador de feridas, não um gerador de feridas. Versículos 6 e 7, ela diz: dai bebida forte, escute com atenção, ao que está prestes a perecer, e o vinho aos amargurados de espírito, para que beba e esqueça da sua pobreza, e da sua miséria não se lembre mais. Escute isso, esse é um dos textos mais controversos da Bíblia Sagrada. Alguns utilizam ele para justificar o consumo da bebida alcoólica, mas o texto em apreço, ele não está aqui de forma alguma com o objetivo de incentivar a distribuição de bebida forte aos que estão amargurados de espírito, os que estão passando por momentos complicados. Não, o contexto da bebida aqui e do vinho é que eles eram usados também como anestésico aos infelizes, condenados, aos pacientes com dores terríveis. Nesse caso, o vinho e a bebida forte, escute isso, eram usados como remédio, usado como, olha só, para aplacar a dor e atenuar o sofrimento dos amargurados. Então não há aqui nenhuma contradição com os versículos precedentes, não há. O que a mãe de Lemuel está dizendo para ele é: filho, você tem um recurso que você pode usar para trazer alívio àquele que está em grande amargura e aflição. Meu Deus, ela dizendo: Lemuel, Deus te levantou para você aliviar a dor do teu próximo, para você servir como matador de feridas. Ela dizendo a Lemuel: Deus te levantou, Lemuel, para que você venha ajudar seu próximo. Ela está deixando claro: você não pode ser indiferente com a dor do teu próximo. Não seja egocêntrico, não pense só em você, não olhe só para você, porque nós vivemos dias de um egocentrismo tão terrível. A gente só consegue olhar para nós, a minha dor, o meu problema, os outros também passam, irmão, todo mundo também tem sua luta. Então entenda isso aqui. Oh meu Deus, ai, oh sério, de que né, pai? Alivia todo o teu próximo, deixa Deus te usar. Ai, porque enquanto você cuida de quem precisa, Deus levanta 8 para cuidar das tuas. Oh meu Deus, que presença é essa, gente? Ela dizendo: Lemuel, não deixe de olhar para o seu próximo, de ajudar seu companheiro, seja um bom samaritano. Há pessoas feridas perto de você, e você tem o que elas precisam para serem curadas. Diga para quem do teu lado, está do teu lado: fica tranquilo, que essa noite quem sentou do teu lado não é alguém que vai gerar em você feridas, não é alguém que vai te machucar com hostilidade maligna, é alguém que está do teu lado para te ajudar, para sarar tuas feridas. Tem alguém entendendo isso aqui? Glória, glória, glória. Diga para ele: eu não me preocupo só com a minha dor, com o meu problema. A tua dor também é minha dor, teu problema também é meu problema, tua luta é minha luta, tua guerra é minha guerra, e nós venceremos juntos. Meu Deus,
O quarto e último conselho, e eu encerro, que ela está dando a Lemuel é: use a sua autoridade, que coisa boa, para fazer o que é justo. Ela diz: abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos que são designados à destruição. Eu estava lendo isso aqui, e ela segue dizendo, né? Abre a tua boca e julga retamente, e faz justiça aos pobres e necessitados. O que ela está dizendo para ele é: Lemuel, na posição que você está, você tem autoridade para entrar nos tribunais e fazer justiça. E a palavra do rei ali era ordem, acabou. Em outras palavras, ela está dizendo: seja o advogado de quem não tem condição de ter um. Julga de forma reta, íntegra, honesta, justa. Um rei tinha a possibilidade de, nos casos desesperadores em que um homem devia ser executado por crimes que ele não cometeu, de entrar no tribunal e fazer a coisa certa, livrar aquele homem dessa situação terrível. Ela está dizendo: Deus te deu autoridade para impedir que pessoas morram de forma injusta. O que ela está dizendo para Lemuel é: Deus não te deu trono e posição para você ficar de braços cruzados. Você precisa ser a boca do mundo, você precisa ser os olhos do cego, as pernas do aleijado. Você tem que ser o advogado do pobre, o defensor dos órfãos e das viúvas, o protetor dos desamparados, aqueles que não têm vez nem voz. Diante dos poderosos, preciso olhar para você e ver em você um pouco seguro. E eu gostei disso aqui, gente, porque o que ela está dizendo para Lemuel é: não esquece, filho, que você foi gerado por Deus no altar, e eu te entreguei no altar para você viver no altar e honrar o teu Deus até o último suspiro, até o teu último fôlego. Quem está entendendo isso aqui hoje, escute, feche os seus olhos e coloque a mão no seu coração, e eu encerro. Porque o que Deus me trouxe aqui para ministrar a você essa noite é muito simples, mas é dele para você. E Ele está dizendo: você não nasceu para viver mergulhado nos prazeres da carne, você nasceu para viver mergulhado na presença do teu Deus. Você não nasceu para se conformar ao sistema podre, imundo deste mundo caído e pecaminoso. Você nasceu para viver no padrão de Deus. Você não nasceu para ser um provocador de feridas, alguém que fere outras pessoas com a sua hostilidade maligna. Você nasceu para ser um atador de ferida, um aliviador de dores. Você não nasceu para ser um mau caráter, desonesto, mentiroso. Você nasceu para ser reto, íntegro, temente a Deus. Tem Lemuel aqui, tem. Deus está te levantando hoje para fazer a diferença neste tempo. Vai ficando de pé comigo, vai. Aldoir, eu não entendi. É simples. Deus está dizendo: você não é obra do acaso. Você nasceu porque você é um projeto de Deus. Você nasceu debaixo de um propósito divino. Viver inteiramente para Ele. Bate no peito e diz: eu sou exclusividade dEle, eu sou propriedade dEle. Nasci para viver para Ele, na presença dEle. Aldoir, eu entendi, e eu quero a partir de hoje viver inteiramente para o meu Deus. Sai correndo do teu lugar e vem para cá, vem. O interesse que de queimaduria. Isso.
Foi para isso que você nasceu. Você é do altar. Quem é do altar nunca vai se sentir feliz, satisfeito, completo em outra parte dessa terra. Só no altar, só no altar, só no altar. Deixa eu contar uma coisa, vou aproveitar que ela está aqui. Pastor Eliseu, essa moça bonita de vermelho aí é minha mãe. Pouco tempo antes de acontecer aquilo lá, essa mulher aqui por 3 anos orou por mim. Quanto tempo? 3 anos. Eu lembro que ela ia para o círculo de oração à tarde, Neto, e orava. Dizia, Deus, alcance meu filho. Não gerei para as drogas, não gerei para a prostituição, não gerei para morrer na mão do diabo. É teu, é do altar, quero aqui. Chegava no culto, o profeta falava, vou fazer, vai acontecer, estou trabalhando. E cada vez pior, porque parece que quanto mais perto está de Deus realizar um milagre, mais difícil fica. Mas eu estou aqui hoje porque alguém não desistiu de orar. Alguém disse, Deus nasceu para te servir, nasceu para o teu altar, Ele é teu. Escute o que eu vou te dizer. Quem te gerou não te gerou para desgraça, para perdição. Quem te gerou para altar, para altar, para altar, para altar. Remurite, aracalauai. A maior alegria de um pai e de uma mãe é ver seu filho no altar servindo a Deus, adorando ao Senhor. Não tem coisa melhor que isso.